A disciplina de Deus. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Hebreus 12, versículos 4 ao 13. O significado da disciplina. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Hebreus 12, versículo 4. O apóstolo disse aos hebreus que, mesmo que na luta contra a carne eles tenham sofrido muito e sofrido muitas tribulações e perseguições, não haviam ainda resistido até o sangue. Nesse aspecto, ficaram aquém daquilo que o Senhor havia suportado, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. A experiência dos cristãos nunca poderá ser comparada à do Senhor. Nosso Senhor, mesmo desprezando a vergonha, suportou os sofrimentos da cruz até o sangue. A capacidade do cristão de suportar a vergonha e o sofrimento fica aquém do derramamento do sangue. Como um cristão espera que seja sua vida? Não devemos dar uma falsa esperança aos nossos irmãos. Devemos mostrar-lhes que encontrarão muitas coisas no futuro, mas o propósito e o significado de Deus não faltarão em nenhuma delas. Por que eles deveriam suportar muitas tribulações? Por que deveriam encarar muitos problemas? Para que servem essas tribulações e dificuldades? Qual é o significado do sofrimento cristão? A menos que nos tornemos mártires, nossa resistência e luta contra o pecado ainda não alcançou o ponto de derramarmos sangue. A despeito disso, ainda resistimos. Por que essas coisas deveriam acontecer? Estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. O apóstolo cita Provérbios 3. Ele diz que não devemos desprezar a disciplina do Senhor, nem nos enfadarmos da sua repreensão. Aqui ele nos fala de duas atitudes que cristãos precisam manter. Quando alguém está passando por dificuldades, estando sob a disciplina do Senhor, pode facilmente desprezar essa situação e deixar a correção do Senhor passar despercebida. Ou pode desistir quando estiver passando pela repreensão do Senhor, com a mão do Senhor pesando sobre ele, por achar que é muito difícil ser cristão. Ele espera ter um caminho próspero nesta vida, vestir roupas de linho branco e caminhar descontraidamente na rua de ouro que conduz ao portão de pérola. Ele nunca havia sonhado que ser cristão significa passar por tantos problemas.
Uma vez que ele não está mentalmente preparado para ser cristão sob tais circunstâncias, sente-se desencorajado e pensa em desistir. Mas o livro de Provérbios indica que nenhuma dessas reações é correta. Não devemos desprezar a disciplina do Senhor. Caso o Senhor venha nos repreender, devemos manter uma postura muito séria. Sempre que o Senhor permite que algo aconteça conosco, Ele tem seu propósito como base de tudo. Ele tenciona utilizar esses acontecimentos para nos edificar. Todas as suas repreensões têm como objetivo nos aperfeiçoar para que sejamos mais santos. Ele nos repreende para nos tornar participantes de sua natureza divina. O objetivo da disciplina é educar e treinar nosso caráter. O Senhor nunca nos corrige sem motivo. Ele sempre tem o propósito de nos dobrar e nos moldar em um vaso, nunca com o desejo de fazer seus filhos sofrerem. Fazer sofrer por fazer sofrer não é sua conduta. Se Ele permite que soframos, é porque deseja que participemos de sua santidade. Esse é seu motivo e propósito com a disciplina. No entanto, é bem possível que alguns homens sejam filhos de Deus há 8 ou 10 anos sem nunca terem levado a sério a repreensão divina. Talvez nunca tenham reconhecido isso diante de Deus, dizendo: "O Senhor está me repreendendo, o Senhor está tratando comigo. Ele deseja me dobrar e me conformar a um vaso." Uma vez que não entendem o propósito por trás da repreensão, do lidar e do cortar de Deus, eles deixam tais repreensões passarem despercebidas. Essas pessoas permitem que as coisas que acontecem dia após dia simplesmente se vão, não sabendo qual é o propósito do Senhor com elas. A atitude delas para com o que lhes acontece parece implicar que Deus é um Deus sem propósito e simplesmente deixa as pessoas sofrerem. Portanto, a primeira atitude que os filhos de Deus precisam aprender é tomar com seriedade sua correção. Toda vez que algo acontecer, a primeira pergunta deve ser: o que isso significa? Ou por que aconteceu assim? Aprenda a considerar isso seriamente, ou então estas coisas simplesmente acontecerão sem lhe beneficiar. Não devemos encarar a disciplina nem levianamente, nem de forma excessivamente severa. Se ser cristão significasse sofrer da manhã até o anoitecer, facilmente ficaríamos desencorajados. Isso seria considerar a disciplina de maneira muito severa. O que necessitamos fazer é aceitar a disciplina do Senhor e entender seu significado. A natureza da disciplina de Deus. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Essa é uma citação de Provérbios 3, versículo 12. Isso nos mostra a razão de toda a correção. Deus não trata com cada pessoa que há no mundo, mas somente corrige aqueles a quem ama. Ele nos corrige porque somos seus amados e porque deseja fazer de nós vasos adequados. É por isso que ele gasta tempo com seus filhos para corrigi-los. A correção, portanto, é o preparo do amor. O amor prepara acontecimentos. O amor cuidadosamente mede aquilo que devemos encontrar. O amor planeja os detalhes do nosso ambiente. Denominamos isso disciplina porque sempre tem como objetivo o mais alto bem e o propósito máximo da criação. E açoita a todo filho a quem recebe. Aqueles que são corrigidos pelo Senhor são os que certamente foram aceitos por Ele. Ser açoitado não é sinal de rejeição, mas ao contrário, é uma evidência da aprovação especial de Deus. Deus não trata com qualquer um. Ele concentra-se ao lidar apenas naqueles a quem ama, aqueles que são aceitos como seus filhos. Como cristãos, devemos estar prontos para receber a correção de Deus. Se você não for filho de Deus, Ele permitirá que você prossiga em seu próprio caminho e viva descuidadamente. Mas uma vez que você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador e nasce do alto, torna-se um filho de Deus e, portanto, deverá estar pronto a receber disciplina. Um pai não açoita os filhos de outros. Se o filho de seu vizinho é bom ou mau, não é da sua conta.
Mas um bom pai verdadeiramente está atento em educar seu próprio filho. Há certas questões com respeito às quais ele irá lidar de maneira estrita com o filho. Não são questões irrelevantes que podem ser ensinadas de maneira negligente. O próprio pai deve decidir em quais questões ele instruirá o filho. Ele desejará que seu filho aprenda honestidade, diligência, perseverança e nobres ideais. O pai, por assim dizer, planeja o currículo da instrução para que possa fazer seu filho o tipo de pessoa que deseja que ele seja. Da mesma maneira, a partir do instante em que você foi salvo, Deus preparou um roteiro para que você aprenda a ser um participante de sua natureza. Há alguns aspectos nos quais Ele deseja que você seja como Ele é, e por isso prepara essas correções e castigos. Portanto, já desde o início deve-se mostrar a um cristão que um filho de Deus precisa aceitar todas as lições que Ele lhe prepara. Deus preparou todo tipo de ambiente, de acontecimentos e muitos sofrimentos, tendo em vista criar em seus filhos certa natureza e caráter. É isso que Deus deseja realizar. Por desejar criar certo caráter em você, Deus prepara seu ambiente com cuidado. Após se tornar cristão, você verá a mão de Deus conduzindo. Muitas situações previamente preparadas irão lhe acontecer. Virá também o tratamento de Deus. Por que tal tratamento? Porque toda vez que não estiver andando no caminho indicado por Deus, você será fustigado e exortado a retornar da direção que tomou para o caminho indicado por Ele. Cada filho de Deus deve estar preparado para aceitar a mão disciplinar de Deus. Por você ser seu filho, Ele o disciplina. Se você não for um de seus amados, Ele não buscará discipliná-lo. Portanto, ser disciplinado e tratado é uma indicação de que somos amados e aceitos por Deus. Somente cristãos compartilham de sua disciplina. O que recebemos não é punição, mas disciplina. Punição tem por objetivo retribuir aquilo que é errado, mas a disciplina tem um propósito pedagógico. Punição lida apenas com o passado. Alguém é açoitado por ter feito algo errado. A disciplina visa o futuro, ainda que tratando com as falhas do passado. A disciplina, no entanto, possui esses dois elementos: um propósito pedagógico como treinamento para o futuro. Assim que alguém vem a Cristo e passa a pertencer a Ele, deve ser preparado para permitir-lhe que o molde em um vaso de honra. Posso dizer com confiança que Deus deseja fazer com que cada um de seus filhos o glorifique em determinado aspecto. Todos os cristãos irão glorificá-lo, mas será em uma área distinta para cada um. Alguns o glorificam de uma maneira, outros o glorificam de outra. Ele deve ser glorificado em todo tipo de situação para que receba a perfeita glória. Cada pessoa glorifica a Deus com a sua porção individual, algo que Deus tenha formado em seu caráter. Esse é o resultado da mão disciplinar de Deus e por esse motivo é absolutamente impossível para um filho de Deus não ter sobre si a mão de seu pai. É uma grande perda que alguns não compreendam a disciplina de Deus. Falando francamente, muitos vivem diante de Deus de maneira tão tola e por tantos anos que se tornam pessoas sem um caminho. Não sabem o que Deus está fazendo com eles. Vivem segundo os próprios caprichos, não conhecendo as restrições do Senhor. Correm desvairadamente em um deserto sem qualquer destino em vista. Esse não é o caminho de Deus. Ele tem um propósito definido: desenvolver em nós um caráter especial que glorificará seu nome. Todas as suas correções conduzem-nos a esse caminho. O conteúdo da disciplina. Quando o apóstolo escreveu aos Hebreus, ele citou as palavras em Provérbios. Começando com o versículo 7 de Hebreus 12, ele procura explicar a citação: é para a disciplina que perseverais. O Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. A interpretação aqui é extremamente importante, pois o apóstolo mostra que sofrimento e disciplina são uma mesma coisa. Perseveramos na disciplina de Deus. Alguns podem perguntar o que é disciplina de Deus.
Os versículos 2 a 4 mencionam desprezar a vergonha, suportar o sofrimento da cruz e resistir ao pecado, enquanto os versículos 5 e 6 falam a respeito de disciplina e correção. Qual é a ligação entre essas duas porções? O que são a disciplina e a correção? O que significa vergonha, sofrimento e luta? Simplesmente lembre-se de que o versículo 7 inclui os versículos 2 e 6 ao nos mostrar que aquilo em que perseveramos é a disciplina de Deus. Portanto, sofrer é disciplina de Deus, suportar a vergonha é disciplina de Deus. Resistir ao pecado, ainda que não até o sangue, também é disciplina de Deus. Como Deus nos disciplina? Toda situação pela qual Deus lhe faz passar, tudo o que Ele permitiu que você suportasse, isso é sua disciplina. Não fique imaginando que sua disciplina é algo especial. Não, a disciplina de Deus está naquilo que você suporta a cada dia. Uma palavra dura, uma face agressiva, uma língua ferina, uma interação desgastante, um acontecimento inesperado. Vários tipos de desgraça, irresponsabilidade por parte dos membros da família, em todas as muitas dores e dificuldades que você vivencia, grandes ou pequenas. Algumas vezes você tem de suportar doenças, privação, desgostos e dificuldades. Tudo isso é disciplina de Deus. Segundo o apóstolo, o que você suporta é a disciplina de Deus. O problema então é o seguinte: se alguém deixa de me cumprimentar, qual será a minha reação? Não é esse desprezo à disciplina de Deus? Como devo tratar alguém que prejudica meu trabalho devido à sua péssima memória? Se essa péssima memória for a disciplina de Deus, como irei tratar a pessoa? Se minha doença for devida a um contágio, como reagirei? Se minha falha for devida ao infortúnio, o que direi? Se essas coisas acontecerem devido à disciplina de Deus, como devo reagir? Essas coisas fazem uma grande diferença. Não pense que as diversas coisas que você encontra em seu ambiente são acidentais e por isso, com a sua atitude, pode considerá-las insignificantes. Se pudesse ver que todas essas coisas são a disciplina de Deus, sua atitude definitivamente seria outra. As palavras do apóstolo deixam claro que aquilo que suportamos é a disciplina do Senhor. Portanto, nunca devemos concluir que as coisas pelas quais estamos passando são insuportáveis. Também não as consideremos acidentais, devemos discernir corretamente. Essas coisas são, dia após dia, preparadas por Deus para nós. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Todas essas correções nos vêm porque Deus nos trata como seus próprios filhos. Lembre-se sempre, a disciplina demonstra a benevolência de Deus, não animosidade. Muitos têm a ideia errada de que quando estão sendo disciplinados, estão sendo maltratados por Deus. Não, Deus nos trata como a filhos. Existe algum filho a quem o pai não discipline? Ao disciplinar você, Deus está demonstrando benevolência. Por se tornarem filhos de Deus é que os homens são disciplinados por Ele, o qual deseja conduzi-los a uma posição de bênção e glória. Aqui há um grande divisor de águas. Quando alguém entende que os acontecimentos diários vêm de Deus, toda a sua atitude muda para com esses eventos. Suponha que alguém venha e tente me chicotear. Se lutar com ele, quebrar o chicote e lançá-lo em sua face, não deverei nada a ele. Mas se ele for meu pai, teria essa reação? Não, pois no bater do pai podemos frequentemente receber aquilo que é precioso. Madame Guyon disse certa vez: beijarei o chicote que me açoita, beijarei a mão que me bate. Quão grande diferença fará se você se lembrar que se trata da mão do pai e do seu chicote. Se fosse apenas uma ocorrência comum, você poderia se sentir irritado. Mas não se trata de algo comum, pois são a mão e o chicote de Deus. O objetivo dele é tornar você participante de sua natureza e de seu caráter. Tendo visto isso, você não pode reclamar nem se irritar. Uma vez que reconhece que isso provém do Pai, tudo muda de figura. Ser disciplinado por Deus é uma experiência gloriosa. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos.
Disciplina é a prova de que somos filhos. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que são disciplinados por Ele. Quem não são os filhos de Deus? Aqueles que não são disciplinados. Aquele que não é disciplinado não tem prova de ser filho. A evidência de ser filho está na disciplina. A disciplina é compartilhada por todos os filhos. Você não é uma exceção. Se você não é um bastardo, mas um filho, terá participação na disciplina. A palavra do apóstolo é muito enfática. Todos se têm tornado participantes. Como filho de Deus, não espere ter qualquer outro tipo de tratamento. A disciplina é compartilhada por todos os filhos de Deus. Todos os que vivem hoje percorrem o mesmo caminho que aqueles que vivem na época de Pedro e Paulo. Não há qualquer exceção. Como você poderia esperar andar em um percurso que nenhum dos filhos de Deus percorreu? Um percurso isento da disciplina divina? Poderia um filho de Deus ser tolo a ponto de sonhar com uma vida e trabalho próspero sem a disciplina do Pai? Facilmente você pode perceber que tal pessoa tem de ser bastarda. Disciplina, como vemos, é um sinal de sermos filhos de Deus e, portanto, também a evidencia. Falta de disciplina revela aqueles que são bastardos, aqueles que não pertencem à casa de Deus. Certa vez testemunhei uma cena que pode servir como uma boa ilustração. Vi 5 ou 6 crianças brincando em um quintal. Estavam cobertas de lama. Uma mãe veio e puxou a orelha de 3 daquelas crianças, proibindo-as de continuar a brincar. Uma das crianças exclamou: "Por que você não puxa a orelha daqueles outros também?" "Porque não são meus filhos", respondeu a mãe. Como você pode ver, nenhum pai deseja corrigir os filhos de outras pessoas. Ai de nós se Deus não nos açoitar. Os indisciplinados são bastardos, não são filhos. Todo cristão receberá a disciplina desde o início de sua vida cristã. Quem pode receber a filiação e rejeitar a disciplina? Ambas seguem juntas. Todos os filhos são disciplinados e você não é exceção. Nossa atitude em relação à disciplina. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e então viveremos? O apóstolo nos mostra que, se reverenciamos nossos pais carnais quando nos disciplinam, reconhecendo que tal disciplina é justa e, portanto, aceitando-a, quanto mais devemos estar em submissão ao Pai espiritual e vivermos. Na qualidade de filhos encontramos disciplina e na disciplina encontramos submissão. Por sermos filhos, seremos disciplinados e uma vez que somos disciplinados, seremos submissos. Lembre-se de que tudo o que Deus prepara em nosso ambiente tem como propósito a instrução e nos conduzir em um caminho reto. Devemos obedecer a Deus. Devemos obedecer a essas 2 coisas que Ele dá. Primeiro, a seu comando e segundo, a sua correção. Por um lado, obedecemos a palavra de Deus, obedecendo a seus mandamentos e obedecendo aos preceitos que nos são dados na Bíblia. Por outro lado, sujeitamo-nos a todos os arranjos de Deus em nosso ambiente. Estamos sujeitos a toda a disciplina de Deus. Uma vez que Ele já ordenou que tais coisas lhe acontecessem, você tem de se beneficiar disso e aprender a lição. Deus deseja que você se beneficie e caminhe em uma vereda reta. Devemos, portanto, aprender a obedecer não apenas aos mandamentos do Senhor, mas também à sua disciplina. Ainda que nos custe algo obedecer à disciplina do Senhor, isso nos habilita a andar retamente diante dele. Obediência, no entanto, não é uma palavra vazia. Inúmeros irmãos me perguntaram: "Em que você deseja que eu obedeça?" Isso é fácil de ser respondido. Você acha que não há nada a ser obedecido? Permita dizer-lhe: se Deus viesse a discipliná-lo por meio-dia, provavelmente você pensaria em escapar. É bastante estranho que alguns irmãos não encontrem nada para obedecer. Aquilo a quem Ele deseja que você obedeça é sua mão disciplinar sobre você. Por que não falamos de mão condutora de Deus e sim de sua mão disciplinadora? Por que não dizer que Deus nos conduz e sim que Deus nos disciplina? A razão é que Deus nos conhece muito bem.
Ele sabe que sem a disciplina muitos nunca realmente aprenderão a obediência. Você precisa saber que tipo de pessoa é diante de Deus. Nossa inclinação natural é voltada à rebelião e à obstinação. Somos como crianças travessas. Não ouviremos enquanto não virmos a vara na mão do Pai. Verdadeiramente somos todos semelhantes nesse aspecto. A disciplina é absolutamente necessária para nós. Conhecemos-nos, portanto, a nós mesmos. Não somos tão simples como supomos ser. Mesmo após apanhar, ainda podemos ser desobedientes. O apóstolo nos mostra que a disciplina é para nos ajudar a dar ouvidos e obedecer. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai de Espíritos e então viveremos? Sujeição é indispensável. Aprenda a obedecer a Deus dizendo: ó Deus, estou desejoso de estar em sujeição à tua disciplina, pois tudo o que fazes é justo. O propósito da disciplina. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Quando os pais disciplinam os filhos, eles revelam muita deficiência, pois punem segundo seus próprios pensamentos. Consequentemente, o proveito de tal disciplina é pequeno. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A disciplina de Deus nunca advém de irritação, nem é para punição. Toda disciplina divina é educativa e é dada para nosso proveito. O castigo não é dado apenas com finalidade de causar dor, mas a dor deve produzir algum valor positivo. A dor tem sua finalidade, não se trata de uma punição por alguma falta. Se alguém pensa em termos de punição, isso mostra que sua mente ainda está sob a escravidão da lei. Qual é o lucro da disciplina de Deus? É que sejamos participantes de sua santidade. Isso, na verdade, é muito glorioso. Santidade é a natureza de Deus. Devemos dizer que santidade é o caráter de Deus. Por esse motivo, Deus usa de todas as maneiras para corrigir seus filhos. Desde o início de nossa vida cristã, Deus nos corrige com persistência. Ele tem um propósito em mente que é nos fazer participarmos de seu caráter santo. O significado de santidade na Bíblia tem vários matizes. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que Cristo é nossa santidade e que somos santificados nele. Isso nos dá um quadro diferente daquele que temos aqui no livro de Hebreus. A santidade aqui não é algo dado, mas algo moldado. O significado que temos enfatizado nesses muitos anos se encaixa bem com o sentido de incorporado. Santidade é aquilo que Deus gradualmente opera dentro de nós, o que lentamente é incorporado em nós. Por meio de sua disciplina, por suas correções, diariamente Ele incorpora sua santidade em nós. O alvo de todas essas correções é nos tornar participantes de sua santidade. Após cada correção, aprendo e participo um pouco mais de sua santidade. Por sua disciplina, sou levado a ver o que é santidade. À medida em que estou sob sua constante disciplina, meu caráter é gradualmente edificado em santidade. Ou seja, meu caráter é transformado. Permita-me dizer-lhe que não há nada maior do que a obra de Deus. Desejo que todos saibam que é por meio da disciplina que o caráter de Deus é formado em nós. Cada golpe da disciplina tem seu valor. Podemos colher frutos de cada instância da disciplina. Suplico a Deus que seja misericordioso para comigo, de modo que toda vez que sou corrigido, mais santidade seja produzida em mim. Que cada correção faça com que eu aprenda mais da santidade e incorpore em mim mais dela. Que a santidade sempre aumente. Após alguém receber o Senhor e se tornar um filho de Deus, dia após dia irá passar por muitas correções de disciplina, cuidadosamente planejadas por Deus. Essas são lições preciosas por meio das quais a santidade divina será incorporada aos poucos nele. É necessária muita disciplina para produzir um caráter santo. Não vivemos por muitas décadas nessa terra e se desperdiçarmos as oportunidades de disciplina de Deus e deixarmos que elas ocorram sem proveito, que perda eterna será.
Deus não nos deu apenas sua santidade, mas Ele também a incorpora em nós por meio da disciplina. Aos poucos, Ele opera sua santidade em nós. Realmente, são necessários muitos anos de correção para produzir seu santo caráter em pessoas carnais como nós. Quantos golpes, quantos arranjos e orientações, quantas restrições e coerções são necessárias para que gradualmente a santidade seja operada em nós. Que coisa grandiosa! Santidade não nos é simplesmente entregue como uma dádiva, mas é produzida em nós. Deus está produzindo sua santidade em nós. Esta é uma das principais características da salvação no Novo Testamento. Deus não apenas nos deu salvação, mas após tê-la dado, Ele dá início ao processo de edificá-la em nós por meio de uma obra paciente em nosso interior. Ao unirmos esses dois processos, vemos a salvação plena. Um precede do dom de Cristo, o outro é edificado pela operação do Espírito Santo. Um é dado e o outro é edificado. É Deus quem edifica a santidade em nós. Uma das palavras importantes do Novo Testamento é que, por meio da disciplina, podemos ser participantes de sua santidade. O fruto da disciplina. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O apóstolo chama a nossa atenção para o depois, bem como para o momento. É fato que, no momento, toda disciplina não é motivo de alegria, mas de tristeza. Quando você está passando pela disciplina de Deus, não há nada de errado em se sentir triste. Você deve se sentir contristado. A Bíblia não diz que a cruz é prazerosa, mas ao contrário afirma que é dolorosa. Quando se está sob a disciplina, sente-se angustiado. É natural sentir-se assim. No entanto, esse é o momento de aprendermos obediência para tornar-nos participantes da santidade de Deus. Durante os períodos de disciplina, não conseguimos ter outro sentimento que não seja o de tristeza, da mesma forma que o Senhor se sentiu quando passou por provações. Mas, ao mesmo tempo, devemos considerar que é motivo de gozo, como também o Senhor considerou. Não é Pedro quem diz, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. 1 Pedro 1, versículo 6. Está tudo bem nos sentirmos contristados, mas também devemos considerar aquilo como motivo de gozo. Sentir é uma coisa, mas considerar é outra. Podemos não ter gozo, mas podemos considerar como sendo motivo de gozo. Um filho de Deus não deve olhar apenas para o presente, mas sim considerar o que está por vir. Observe as palavras, toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Não se ocupe tanto com o quanto você está sofrendo agora, mas ao contrário, anele pelo fruto pacífico da justiça. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou seu sabor e o seu aroma não se alterou. Jeremias 48, versículo 11. É exatamente esse problema de muitos que não passaram por provações nem foram disciplinados por Deus. Moabe esteve despreocupado desde a mocidade. Ele nunca experimentou qualquer provação ou dor. Tal viver fez Moabe como vinho que descansou seus sedimentos. O vinho está no topo, mas os sedimentos no fundo. Para que se possa filtrar o vinho completamente, é necessário mudá-lo de vasilha em vasilha. Caso contrário, mais tarde, os sedimentos que se acumularam no fundo da vasilha irão afetar o gosto do vinho. Para se fazer vinho, inicialmente fermentam-se as uvas ou qualquer outra matéria-prima que será utilizada. Após a fermentação, derrama-se o vinho de um recipiente para o outro. Essa etapa demanda muito cuidado para impedir que sedimentos também sejam transferidos.
Deve-se então transferir o vinho repetidas vezes entre recipientes até que não haja mais sedimentos no fundo deles. Mas Moabe, disse Deus, tem estado despreocupado desde a mocidade. Tem repousado em seus sedimentos, não foi derramado de uma vasilha para outra. Portanto, seus sedimentos o acompanham. Moabe está cheio de sedimentos. Ainda que a parte superior esteja pura, a parte do fundo foi esvaziada. Aqueles que nunca passaram por provações de disciplina são como o vinho que nunca foi derramado de vasilha para vasilha. Quando uma condição como essa acontecer, pode ser que Deus tenha de arrancar a pessoa pela raiz. Algumas vezes isso acontece por meio da consagração, outras vezes acontece por meio de sofrimentos, tribulações e doenças. Esse é o significado de ser esvaziado de um vaso para o outro. A mão de Deus está sobre você e Ele deseja que você seja completamente quebrantado. Como consequência, seus sedimentos serão filtrados. Moabe nunca foi esvaziado, portanto, os sedimentos ainda estão nele. Portanto, levar uma vida sossegada realmente não é uma boa coisa. Deus nos disciplina porque deseja purificar-nos. Não busque sossego e conforto. O sossego de Moabe o condenou a ser para sempre Moabe. Por isso conservou seu sabor e o seu aroma não se alterou. Uma vez que ele nunca foi passado de uma vasilha para outra, corrigido por Deus, seu sabor permaneceu o mesmo e seu aroma não mudou. Por esse motivo é que Deus opera. Ele opera para remover seu sabor e aroma originais. Ele não deseja seu sabor nem seu aroma. Vez por outra tenho mencionado que muitos cristãos ainda são pessoas cruas, pois sua condição inicial não foi mudada. Antes de crer no Senhor você tinha certo sabor, mas hoje, 10 anos passados desde o dia em que creu, aquele sabor permanece o mesmo. Seu odor não mudou desde que se tornou um cristão. Isso significa que Deus não tem podido moldar, conformar e incorporar a si mesmo em você. A disciplina de Deus é verdadeiramente muito preciosa. Ele nos desarraigará e nos mudará de vasilha em vasilha. Ele nos fará passar por muitas correções e muitas interações, para nos livrar de nosso gosto original e fazer com que produzamos fruto pacífico, o fruto da justiça. Gosto das palavras fruto de justiça, pois é somente quando alguém tem paz diante de Deus que é capaz de produzir fruto. Deveríamos temer reclamar, ficar irritados e nos insubordinar contra a disciplina. É permitido sentir-se contristado, mas não murmurar e desobedecer. Percebo que aqueles que reclamam são os que não têm paz. Portanto, ao sermos corrigidos, é necessário produzir o fruto pacífico. Como pode alguém produzir o fruto pacífico? Primeiramente, aprendendo a aceitar a disciplina de Deus e a não questionar ou discutir com Ele. O fruto pacífico é o fruto da justiça. Quando a paz está em você, a justiça jorrará. Isso é verdadeiramente marcante. Quando alguém não tem paz diante de Deus e começa a falar, instantaneamente perde a justiça, pois no muito falar há conflito. A paz é silenciosa. Portanto, aprenda a se submeter à disciplina, pois ela produzirá o fruto pacífico. Diga ao Senhor que a correção dele não pode ser incorreta, que aquilo que acontece é exatamente do que você necessita. Diga a ele que será submisso. Isso se tornará então o seu fruto pacífico, o qual produzirá o fruto da justiça. Paz é justiça. Se seu fruto interior é paz, sua manifestação exterior será a justiça. Não sejamos como Moabe, que andou despreocupado desde a mocidade e repousou em seus sedimentos. Não foi derramado de uma vasilha para outra, nem esteve em cativeiro. Portanto, seu sabor permanece o mesmo e seu aroma não se alterou. Alguns cristãos são como Moabe. Mesmo sendo cristãos há 10, 20 ou mais anos, ainda estão por aceitar verdadeiramente um dos tratamentos de Deus. Por nunca terem obedecido a qualquer dos tratamentos de Deus em todos esses anos, seu gosto permanece o mesmo de antes. Se esse for o caso, nunca produziremos o fruto pacífico diante de Deus. Consequentemente, não teremos o caráter que Deus deseja formar em nós.
Uma palavra final. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Sob a disciplina, há a tendência de que as mãos fiquem descaídas e os joelhos trôpegos. Mas o apóstolo nos exorta a não desfalecermos, pois, por mais descaídas que estejam nossas mãos e fracos nossos joelhos, ainda haverá o fruto pacífico da justiça. Não se desencorajem. Não pense que após todas as tribulações e correções pelas quais passou, não restará nada de você. Restabeleça suas mãos descaídas e os joelhos trôpegos, pois a disciplina e a correção produziram em você o fruto pacífico, que é o fruto da justiça. Caso se aquiete diante de Deus, estará tudo bem. Se você for submisso, então o santo caráter de Cristo estará sendo produzido em você. Não é necessário que busque a justiça, mas busque apenas paz, submissão e mansidão diante de Deus. Se for manso, obediente e pacífico, a santidade será sua porção. Lembre-se, ainda que no passado tenha suportado muitas tribulações e tenha se deparado com muitas situações difíceis, você deve hoje restabelecer suas mãos descaídas e fortalecer seus joelhos trôpegos. Enquanto isso, fazei caminhos retos para vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Após você mesmo ter passado por esses caminhos retos, poderá apresentá-los a outros, para que mesmo o manco não se extravie, antes seja curado. Aqueles que não conseguem andar serão capazes de caminhar com você porque você tem feito caminhos retos para os pés. Lembre-se simplesmente disso. Se quando passar por tribulações você se humilhar sob a poderosa mão de Deus, não somente o santo caráter de Deus será formado em você, como também terá condição de conduzir outros a caminhar retamente. Se aquele que caminha à frente se desviar um pouquinho, poderá remover o caminho reto dos outros. Por isso devemos ser obedientes, devemos produzir fruto pacífico da justiça. Dessa forma, não apenas nosso caminho será reto, como também conduziremos outros a caminhar nesse caminho. Os mancos não se extraviarão, mas serão curados. Isso me faz lembrar do coxo em Atos 13, de como seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou no templo com eles, saltando e louvando a Deus. Esse coxo foi curado. Há muitos outros coxos que precisam ser curados. Abramos o caminho para nossos irmãos.